Bom dia, meus amados irmãos, graça, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Vamos dar início ao nosso culto bíblico no lar, onde nós, nesse dia do Senhor, nós vamos celebrar ao seu santo nome, vamos nos alegrar na presença do Senhor e vamos receber do Senhor a sua graça, a sua bênção, e vamos nesse momento nos alegrar na presença do nosso bondoso Deus. Graça e misericórdia também, bom dia a Suzana, a Pedro, a irmã Maria de Jesus e toda a sua família. Também graça e paz também à irmã Maria Saúde, irmã Saúde, e ao irmão Ribamar também, que já estão conosco. E bom dia a todos, que Deus vos abençoe. Só a nível de informação, eu já coloquei no grupo, ontem o pastor João Inácio, o reverendo João Inácio, ele foi chamado à presença do Senhor. Ele foi levado à presença do Senhor, e agora de manhã, lá na igreja da Pissarreira, está sendo velado o corpo do pastor João Inácio. Bom dia a Danilo, que Deus te abençoe, também a irmã Elisama Ribeiro, bom dia, Deus te abençoe. Nós vamos, nesse momento, começar o nosso culto falando com o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus, e também nessa oração vamos incluir também a família do reverendo João Inácio, que ontem partiu para estar com o Senhor. Orar pela família, para que o Senhor Deus console e conforte a sua família. E vamos orar para que Deus abençoe nosso culto bíblico no lar nesse dia. Oremos. Senhor Deus eterno, Deus bendito, Deus santo. Ó Deus, nesse momento rendemos graças a Ti, Senhor, que Tu és bom, e que a Tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a Tua fidelidade. Pai eterno, Deus bendito, ó Deus, recebe nosso culto pela manhã, as nossas orações, os nossos louvores, as nossas ofertas, e também, ó Deus, recebe e também fala conosco por meio da mensagem da segunda aula de escola bíblica dominical que teremos nessa manhã. Também queremos incluir nessa oração, Senhor Deus, a família do reverendo João Inácio, pastor João Inácio, que o Senhor aprove a Ti, Senhor, levar o Teu servo à Tua presença, e ele nesse momento se encontra contigo, ó Deus, enquanto o seu corpo está sendo velado lá na igreja da Pissarreira. Ó Deus, consola a família, a esposa dele, os seus filhos, netos, bisnetos, Senhor, todos os seus familiares. Consola os irmãos lá da igreja, da segunda igreja, e também abençoa o pastor da segunda igreja da IPB de Teresina, ele que está pregando nesse momento, celebrando também o culto fúnebre, juntamente com os demais amados irmãos. Consola a família. Deus, recebe a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Abençoa meus amados irmãos que estão agora juntamente conosco, cada um no seu lar. Abençoa eles, derrama da Tua graça, fala aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós louvamos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, vamos dar início ao nosso culto, louvando ao Senhor, engrandecendo ao seu santo nome. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino de adoração ao Senhor e engrandecer ao seu santo nome. Cantemos ao Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem
Amém. Toda língua confessará ao Senhor, Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Amém. Toda língua confessará ao Senhor, Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu tesouro maior terá. Meus amados, ainda cantando, vamos ler um salmo aqui. Vamos ler o Salmo 51. Vamos abrir Salmo 51 e vamos fazer uma oração de confissão. Depois de nós lermos o Salmo, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Pois a liturgia do nosso culto pela manhã é um pouco enxuta, para darmos tempo para que possamos estudar a nossa segunda lição de Escola Bíblica Dominical, que é a mensagem de Isaías. Então, nós vamos ainda cantar mais outro louvor, mais um louvor do nosso inário, e vamos fazer mais uma oração e vamos entrar no assunto da nossa Escola Bíblica Dominical. Então vamos ler a palavra de Deus, Salmo 51, dos verso 1 até o verso 10. Salmo 51, de 1 a 10, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraze, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nesse momento vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele a sua bênção, a bênção do perdão. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus bendito, Deus santo. Pai, estamos na Tua presença e devemos estar na Tua presença com temor e tremor, pois estamos diante de um Deus que é fogo consumidor, de um Deus que sonda os nossos corações, conhece toda a nossa vida, conhece as nossas limitações, conhece os nossos pecados, conhece as nossas fraquezas e sabe que somos pó. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti pedindo perdão por nossos pecados. Estamos, Senhor, diante de Ti, pedindo a Ti, Senhor Deus, cria em nós um coração puro, um espírito inabalável. Apaga, Senhor Deus, as nossas transgressões. Purifica-nos. Faz-nos mais alvo do que a neve, Senhor. Pois nós pecamos contra Ti por pensamentos, por palavras, por ações. E é contra Ti que nós pecamos sempre, Pai. É contra a Tua santidade que nós pecamos. Pedimos a Ti, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, pecadores miseráveis, pecadores indignos da Tua graça, mas por Teu amor com que nos amou, Tu nos alcançaste por meio de Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós estamos diante de Ti. Ó Deus, a Tua palavra diz que se nós confessarmos a Ti os nossos muitos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome dEle, em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém.
Meus amados irmãos, vamos ainda cantar o hino do nosso inário como uma forma de louvor e gratidão. O hino 11, vamos cantar o hino 11, vamos cantar a Santíssima Trindade. E vamos louvar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, engrandecer o seu nome maravilhoso. Então vamos cantar com alegria, com reverência ao nosso trino Deus, ao Deus triuno. Vamos cantar. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Meus amados irmãos, é a esse Deus que é santo, 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 é a esse Deus que é excelso Criador, é a esse Deus soberano, é esse Deus que conhece as nossas vidas, é a esse Deus que nós rendemos graça, é a esse Deus que nós rendemos glória, louvores e adoração. É a esse Deus com o qual nós transgredimos a sua lei, que nós ferimos a sua santidade. Mas é esse mesmo Deus que, com misericórdia, Ele apaga as nossas transgressões. E é a esse bondoso Deus que nos fortalece, que derrama a sua graça sobre a nossa vida. E a esse Deus que nós vamos ouvir nesse momento a sua palavra. Vamos partir agora, meus amados, para a mensagem da palavra de Deus. E a mensagem da palavra de Deus nessa manhã, ela está inserida na nossa lição. Nós vamos estudar a aula de número 2 da nossa lição, que tem por tema um pai fiel e seus filhos muito rebeldes. Então, os irmãos que estão com a sua lição, os irmãos abram na lição número 2, que iremos tratar nessa manhã, no livro de Isaías. Então vamos estudar durante essa temporada o livro e a mensagem do livro do profeta Isaías. E a leitura que nós vamos fazer
ela está inserida no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 31. Eu vou fazer questão de fazer essa leitura longa para que nós podemos entender todo o contexto, todo o capítulo 1, que tem a ver com o tema que vamos começar nessa manhã, que é um pai fiel e seus filhos muito rebeldes. Então, quem tiver suas Bíblias, abra em Isaías capítulo 1, dos versos 1 até o verso 31. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Versículo 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o corpo enfermo. Aliás, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Versículo 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como a palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Versículo 10 agora. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades a minha alma aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. O verso 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse: como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o mal impuro, todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízos como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonharei dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a flor e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fala conosco nesta manhã. Ó Deus, lemos a Tua palavra, Senhor. Essas palavras são muito pesadas, Pai. E a lição de hoje, Senhor Deus, traz um assunto muito sério, pesado, mas fala conosco, Senhor. Confronta-nos, confronta nossos pecados, confronta a nossa vida por meio dessa lição nesta manhã. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Edifica a nossa vida, nos exorta, Pai. Também nos consola, nos adverte, nos repreende também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, eu confesso que quando eu estava preparando essa lição e absorvendo todo o conteúdo dela, eu confesso que estava preparando essa lição com muito temor e tremor. Era preparando essa lição, fazendo as digitações, preparando a lição, e ao mesmo tempo eu confesso que me veio um temor e um tremor profundo no meu coração. Eu estava preparando essa lição, lendo o texto, lendo a lição e fazendo um exame do meu coração, fazendo um exame da minha vida e fazendo uma comparação. O quão sério é o pecado e as suas consequências. O quão sério, o quão odioso aos olhos de Deus é o pecado. E nós veremos nessa lição, nessa manhã. O tema, como eu falei, é um Deus que é fiel, que é pai, e seus filhos muito rebeldes. Então, vamos começar pela introdução. No tempo do profeta Isaías, o povo de Judá e Jerusalém vivia em aberta desobediência ao Senhor. O povo estava rebelde. O povo da aliança, irmãos, eles viviam longe do seu Deus e sem se importar com Ele, sem se importar com a sua vontade e com o seu reino. Com isso, a aliança do povo com Deus foi quebrada, pois o que quebrou a aliança do povo com o seu Deus foi justamente o abandonar o Senhor. Como o Senhor reagiria diante dessa situação com relação ao seu povo? Qual seria
oposta ao modo de vida ímpio adotado pelo povo que ele tanto amava e com o qual estabeleceu sua aliança. Será que haveria esperança para o povo de Judá? Primeiro ponto que eu quero tratar nessa manhã é a acusação contra o povo. E nessa acusação, você vai perceber isso dos versículos 2 até o versículo 9. Existe uma acusação, uma denúncia e exortação também. Pois Isaías capítulo 1 que nós lemos, dos versículos 2 até o versículo 31, trata de um tema bastante específico. Isaías capítulo 1, de 2 a 31, que nós lemos, trata do julgamento de Deus. Pois após a introdução, que é o versículo 1, os versículos 2 e 3 iniciam a profecia com o chamado para que os céus e terra ouçam as acusações que serão feitas. Deus convoca os céus e a terra para que ouçam as acusações que serão feitas contra o povo de Judá. No Antigo Testamento, céus e terra são chamados pelos profetas em ocasiões de exortação, em ocasiões em que os céus e terra seriam testemunha de acusação contra o povo, ou em situações solenes. Por exemplo, se você abrir em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, veja o que é que diz. Se você não puder abrir, mas ouça pelo menos aí essa leitura. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nesse contexto aqui de Deuteronômio, Deus estava exortando o povo. Deus estava exortando o povo. Então, quando no Antigo Testamento os profetas convocavam céu e terra, era em contexto de exortação, em contexto de acusação contra o povo e em situações extremamente importantes e solenes. Isaías capítulo 1, de 2 a 31, que nós lemos pela manhã, embora trate do juízo da parte de Deus sobre Judá, essa passagem também, ela trata também de exortação. Pois a acusação é a de que Deus, por meio de sua providência, Deus por meio da sua graça, Deus por meio da sua bondade e por meio da sua providência para com o seu povo, Deus por meio do seu cuidado paternal, Deus deu ao seu povo bênçãos. O que foi que Deus deu ao seu povo em meio à providência? Como é que Deus tratava o seu povo? Primeiro, Deus, ele deu ao seu povo tudo o que era necessário para a sua subsistência física. Como um pai que se compadece dos seus filhos, Deus, ele providenciava para os seus filhos comida, bebida e veste. Tudo o que era necessário para a sua subsistência física. Também Deus dava tudo o que era necessário para o seu crescimento espiritual, para o seu progresso espiritual. Agora, qual foi a resposta do povo para com Deus? O que foi que Deus ofereceu? Aliás, o que foi que o povo ofereceu a Deus em troca das bênçãos materiais e bênçãos espirituais que Deus dispensou para o seu povo? Qual foi a resposta do povo? A resposta do povo a esse amor gracioso de Deus foi ingratidão e infidelidade. Essa acusação está sendo feita por um Deus que é Pai
e que deseja um relacionamento real com seus filhos. A referência, por exemplo, que nós lemos aqui no versículo 3, a referência ao jumento e ao boi, no versículo 3, indica que o jumento e o boi, esses animais irracionais, eles reconhecem e entendem a relação de dependência que eles têm com seus donos. Judá não tem a fidelidade que esses animais têm, ou que esses animais demonstram com seus donos. Então, o que é que diz o texto? O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, a comparação com os animais tem a função especial de ressaltar, de falar a falta de entendimento de Judá e abrir a porta para a possibilidade de arrependimento futuro, pois os animais, eles conheciam os seus donos, o jumento conhecia a sua manjedoura. Os animais demonstravam uma dependência dos seus possuidores. Porém, Judá, nesse contexto, não estava obedecendo ao seu dono, ao Senhor Yahvé, o Deus da aliança. O povo estava sem entendimento de quem era o seu possuidor. O povo estava afundado nos seus pecados. O povo estava andando em ingratidão, em infidelidade para com Deus. A referência à ignorância dos animais irracionais demonstra a necessidade que os judeus têm de instrução. Essa exortação, ela é reforçada nos versículos 4 até o versículo 9, em particular o versículo 5. O que é que diz o versículo 5? Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o corpo, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Nessa pergunta, o Senhor mostra as tristes consequências trazidas pelo pecado. No versículo 5 aqui, o Senhor mostra as terríveis consequências do pecado trazida pelo povo, ou vivida pelo povo. Ao mesmo tempo, essa palavra transmite também esperança ao dizer que as consequências temporais do pecado virão enquanto o povo continuar em rebeldia. O sofrimento infligido por Deus ao povo tem o objetivo pastoral e de ensinar o povo e de levá-lo ao arrependimento e à busca pelo Senhor. Por exemplo, aqui nos versículos 25 a 27 do capítulo 1 que nós lemos, diz o seguinte: voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Vou te restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Então, o castigo que está sendo imposto pelo povo aqui, por Deus ao povo, tem como objetivo pastoral cuidar do coração do povo. Deus está tratando com o povo por causa dos seus pecados, mas ao mesmo tempo é um pastor cuidando das suas ovelhas e ensinando as suas ovelhas que, apesar desse castigo ser temporal, mas eles tinham que passar por esse castigo,
mas o objetivo era levá-los ao arrependimento, de volta ao Senhor. A parte B de bola, a parte B dessa lição, trata sobre a especificação dos pecados, que vai do versículo 4 ao versículo 9 que nós lemos. Aqui, o povo é apresentado como rebelde e praticante de obras más que não honram os termos da aliança com que Deus os abençoou. Os versículos 4 a 9, irmão, ele fala quais pecados o povo estava pecando. Então veja, os versículos 2 e 3 diz o seguinte, os versículos 2 e 3. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem o conhecimento, o meu povo não entende. Agora veja, os versículos 2 e 3 se referem a 4 imagens que ressaltam a situação desesperada em que o povo se encontrava por causa do pecado. Veja, o que é que diz aqui o texto aqui? O versículo 4 diz o seguinte: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. Veja, dentro do contexto, dentro dos versículos 4 a 9, nós vemos 4 imagens terríveis do povo de Israel. Essas imagens, elas ressaltam, elas nos mostram a situação desesperada em que o povo se encontrava por causa do pecado. Veja, o povo aqui é comparado como um corpo ferido, como um corpo ferido. Aqui no versículo 5 aqui, corpo ferido. Segundo, é comparado a terra devastada. Terceiro, o povo aqui é comparado a uma cidade sitiada, e também o povo é comparado como Sodoma e Gomorra. O versículo 4 chama a atenção pelo acúmulo de expressões pejorativas. O versículo 4, o Senhor Deus está usando palavras pesadas contra o povo. Veja o que diz o versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, veja, é chamado de nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, que abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Meus amados irmãos, são palavras pesadas, mas era isso que o povo era dessa forma que o povo estava se comportando. O versículo 4 chama a atenção pelo acúmulo de palavras pesadíssimas, ressaltando as formas como o povo havia sido infiel à aliança divina e falhado em seu compromisso diante do seu Criador. O povo é chamado de nação pecaminosa, irmãos. Povo carregado de pecado, de iniquidade. Raça de malignos e filhos corruptores. Palavra pesada, mas essa palavra vinha do Deus dos céus, que conhece o coração do seu povo. O povo estava andando em pecado, em rebeldia. O povo estava sendo infiel à aliança. E o que o povo estava experimentando na pele, irmãos, era as maldições pela quebra da aliança. Agora, aqui no final, aqui, veja, existe uma palavra aqui, no final do versículo 4, dizendo o seguinte:
blasfemaram do Santo de Israel. A referência ao Santo de Israel é a primeira de várias ao longo de todo o livro. Então Isaías sempre faz menção de Deus como o Santo de Israel. Essa palavra Santo de Israel é de especial importância no livro de Isaías. Por quê? Porque mostra que apesar de o povo da aliança ter se transformado em uma nação pecaminosa, uma nação pecadora, o povo mudou de comportamento, mas o Senhor continuava sendo o Santo de Israel. Ele era o santo do seu povo. Deus não mudou o seu caráter, ele é imutável. O povo mudou seu comportamento, seu coração, sua rebeldia, mas o Senhor, o Santo de Israel, ele continuava o mesmo e tratando com o seu povo de maneira justa. Nos versículos 5 a 6, temos uma metáfora do povo de Israel como um corpo ferido, que nós lemos aqui. É chamado de corpo ferido. A metáfora do corpo doente recebe uma explicação nos versículos 7 e até o versículo 8. Então, corpo ferido significa o seguinte: leia o versículo 7 e 8 comigo. Corpo ferido significa o quê? Que a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Versículo 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Então, a metáfora representa a devastação e destruição total da terra por parte dos inimigos. Apenas a cidade de Sião, Jerusalém, irmãos, é preservada, mas ela se encontra sitiada. O versículo 8 é identificado com o cerco de Jerusalém por Senaqueribe, lá por volta do ano 701 a.C. O rei Senaqueribe sitiou Jerusalém. O contexto do livro, a situação do livro de Isaías, meus amados, mostra o profeta profetizando a um povo em situação de medo, perigo e ansiedade. O povo estava vivendo uma situação de medo, profundo medo, perigo, por causa da invasão dos inimigos a Jerusalém, e ansiedade. O povo estava vivendo em ansiedade. É um contexto de conflito, é um contexto de guerra em que o povo estava vivendo. O versículo 9 fala da misericórdia divina em poupar alguns sobreviventes e fala acerca da graciosidade de perdão e compaixão de Deus ao seu povo. Veja o que é que diz aqui o versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Veja, ao mesmo tempo, a existência de alguns sobreviventes contrasta com o destino de Sodoma e Gomorra, que foram completamente destruídas. Será explicado agora um pouco acerca dessa questão. Vamos para o versículo 10 até 17, não vamos ler, porque já lemos, mas nós vamos tratar verso a verso aqui, para os irmãos entenderem. Na parte C, vamos ver agora a religiosidade vazia, culto agradável a Deus e vida santa. Pois dos versículos 10 a 17, mostra uma religiosidade vazia, o culto que Deus almejava, e Deus chama o povo a viver uma vida santa. Veja, no versículo 10, o Senhor compara Judá com Sodoma e Gomorra.
Os irmãos sabem, se os irmãos lerem depois, os irmãos se aprofundam um pouco mais nesse assunto, o porquê Deus comparou Judá com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus na época de Ló e na época de Abraão. Ló estava com sua família lá em Sodoma e Gomorra. E o que é que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Estava acontecendo imoralidade. Então, o número de imoralidade estava tão grande na cidade de Sodoma e Gomorra que Deus ele destruiu com fogo e enxofre toda aquela cidade. Só escapou Ló e a sua família. Deus ele devastou, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E o povo de Judá, nesse contexto do profeta Isaías, está sendo comparado como Sodoma e Gomorra. Os versículos 11 a 15 é uma crítica. Essa crítica ela é dirigida a uma religiosidade vazia. O que era que estava acontecendo nesse contexto? Por que religiosidade vazia? Veja só, versículo 11 até o 15, veja só. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? É uma pergunta, diz o Senhor. O que é que Deus está dizendo para o povo? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Era esses animais que eles ofereciam em sacrifício a Deus. Versículo 12, o que é que Deus está dizendo para o povo ainda? Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sopizar nos meus átrios? Versículo 13, não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso que eles traziam perante Deus é para Deus abominação. Até o incenso era abominável. E também não só incenso, mas também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Deus está dizendo, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, Deus está dizendo, a minha alma as aborrece, já me são pesados, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está dizendo, eu não recebo o culto de vocês. O culto de vocês é abominável aos meus olhos. Eu não ouço as suas orações. Eu não olho para vocês com amor. Eu olho com vocês com olhar de ira, com olhar de indignação. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte, meus amados. Vocês estão em pecado, estão vindo para o meu culto, oferecer culto a mim, mas vocês estão em pecado, vocês estão em iniquidade, as suas mãos estão cheias de sangue, vocês estão com o coração corruptos, vocês estão transgredindo a minha lei, quebrando a minha aliança. Eu abomino o culto de vocês, eu abomino as festas de lua nova, eu abomino vossos sábados, eu abomino a convocação da congregação, eu não recebo o vosso culto. É isso. O que é que Deus está dizendo aqui? A minha alma, a alma de Deus está aborrecendo cada sacrifício, cada culto, parte de todos os elementos do culto. Deus não está recebendo, Deus está com ira. Deus está dizendo, eu não recebo o culto de vocês. Vocês são para mim como Sodoma e como Gomorra. Deus está dizendo, vocês são imorais. Vocês são raça de malignos. Vocês são filhos de Satanás. Filhos corruptores.
porque os vossos pecados fazem separação entre o Deus Santo e vocês. É isso que Deus está falando, irmãos. Deus está criticando a religiosidade vazia do povo. Deus está dizendo: eu odeio o culto de vocês. A ênfase desta passagem não é na realização do culto em si, que está envolvendo o culto também, está envolvendo celebração de sacrifícios, mas o que está acontecendo é a desarmonia entre o culto prestado ao Senhor, que devia ser prestado em espírito e verdade, e o culto deveria ser prestado em santidade. O que estava acontecendo era culto prestado a Deus juntamente com a abundância de pecado presente na vida do povo. O povo estava indo para o culto usando os elementos que eles usavam, como, por exemplo, holocausto de carneiro e da gordura de animais cevados, derramamento de sangue de novilhos e de bodes. Todo esse ritual que eles estavam fazendo eram elementos lícitos, porém eles estavam em pecado, eles não estavam adorando, eles não estavam tendo uma vida santa diante de Deus. Eles estavam em rebeldia. Por exemplo, é aquele crente que vai para a igreja e canta e faz parte do grupo de louvor, é aquele irmão alegre, é uma bênção, e canta e prega e ora, é animado, mas isso no domingo, mas durante a semana vive uma vida de imoralidade, uma vida de pecado, uma vida de rebeldia contra Deus. É aquele crente que vive uma capa, é aquele crente que vive uma hipocrisia. Na igreja, na congregação tem uma vida, mas fora da vista do pastor, ou fora da vista dos irmãos, ou da família, vive uma vida imoral, uma vida de rebeldia que só Deus vê e que muitas vezes só Deus conhece. O povo estava vivendo em pecado, irmãos. E Deus está dizendo: eu não recebo o culto de vocês. Os versos 16 a 17, bom dia, pastor Eliseu, Deus te abençoe. Os versos 16 a 17 do capítulo 1 de Isaías, mostra que para que o culto fosse aceito por Deus, o povo precisava abandonar suas más obras e praticar o bem. O que é que diz o versículo 16 e 17? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Deus está dizendo: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Deus está dizendo: se arrependa. Deus está dizendo: examine os seus corações. Veja onde vocês caíram. Veja o que vocês estão fazendo. Lavai-vos, purificai-vos. Deus está dando uma ordem. É o imperativo. Lavai-vos, purificai-vos e tirai. Tirai o quê? A maldade de quê? De vossos atos, de vossas ações, de diante dos meus olhos. Diante dos olhos de eles estavam pecando contra Deus. Eles estavam pecando diante dos olhos de Deus. E o pecado da nação de Judá estava sendo abominável. Deus estava com nojo do pecado do povo de Judá. Deus estava dizendo: tirai do vosso meio toda a maldade. O que é que diz o versículo 17? Aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem.
atendei à justiça. O que é fazer o bem aqui? É atender à justiça. O povo estava agindo com injustiça diante de Deus. O povo precisava repreender o opressor, principalmente os príncipes de Judá. Repreendeu o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Era esse bem que Deus queria que o povo fizesse, meus amados. Mas o povo estava oprimindo os necessitados, oprimindo os pobres. A liderança de Judá estava em pecado, os príncipes, os reis estavam em pecado. O povo também estava vivendo em rebeldia. É por isso que Deus está dizendo, olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, não me entende. Então, meus amados irmãos, o verso 16 e 17 mostra que para que o culto seja aceito por Deus, o povo precisava abandonar as suas más obras e praticar o bem. E o versículo 17 que nós lemos explica em que consiste o bem. Era atender a justiça, repreender o opressor e defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Isso aí nós veremos, por exemplo, se você ver no Antigo Testamento, em Deuteronômio 10, 18, Deuteronômio 14, 29, não dá tempo para a gente ler, Deuteronômio 16, 11, Deuteronômio 24, capítulo 24, verso 20 e 21, versículo 20 e 21, Salmo 146, verso 9, e Tiago, capítulo 1, 27, que a religião perfeita e agradável a Deus visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então Deus sempre teve cuidado com os órfãos e as viúvas. Deus sempre quis que o povo andasse em justiça. Mas o povo aqui estava sendo oprimido. Enquanto a liderança de Israel estava em pecado, o povo estava sofrendo as consequências do pecado da liderança. Meus amados irmãos, o assunto aqui de Isaías estava muito sério. A situação aqui estava uma situação terrível. O povo estava sendo oprimido. Deus estava esmagando a nação de Judá por causa dos seus pecados. A Bíblia é clara em afirmar que o pecado pessoal sempre resulta em pecado social. A falta de adoração, a falsa adoração, a hipocrisia religiosa sempre levam à opressão e à falta de cuidado com os pobres e fracos da sociedade. É isso que acontece. Na parte 2 existe um convite ao arrependimento. E o convite ao arrependimento, você vai ver dos versículos 18 a 31, não dá para a gente ler, nós não vamos ler, só compassadamente. Os versículos 18 a 31 é um convite ao arrependimento. Esses versos, 18 até 31, de Isaías capítulo 1, contém um chamado para que o povo reconheça a gravidade de seu pecado e também reconheça a grandiosidade ou a grandeza e bondade de Deus, que lhes dá a oportunidade de arrependimento, que resulta de perdão, purificação e acesso às bênçãos divinas. Essas promessas que está aqui dos versículos 18 até o versículo 31, meus amados, essas promessas de bênção, elas refletem as bênçãos decorrentes da obediência que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos 1 a 14, que não dá tempo nós lermos. Se você ler, marque na sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 28, verso de 1 a 14, são as bênçãos decorrentes da obediência. O verso 20 do capítulo 1 de Isaías, entretanto, é um anúncio de punição aos que decidirem de maneira rebelde permanecer em seus caminhos de pecados.
O que é que diz o versículo 20? Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor disse. Essas ameaças, irmãos, da aliança está também em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15 a 68, que são os castigos decorrentes da desobediência, de acordo com Isaías, capítulo 1, verso 5. Veja, quando o povo, eles obedeciam o povo da aliança, vinha consequentemente as bênçãos de Deus sobre o povo da aliança. Eram as bênçãos, acompanhavam o povo que vivia em obediência. Mas quando o povo, eles viviam em rebeldia contra Deus, Deus visitava o seu povo com as maldições da quebra da aliança. Você vai ver isso no capítulo 28 de Deuteronômio. Capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 68. Você vai encontrar bênçãos decorrentes da obediência e bênçãos decorrentes da desobediência. Os versículos 21 até o versículo 27 que nós lemos, trata sobre a purificação da cidade santa. O versículo 2 inicia uma nova sessão dedicada exclusivamente a Jerusalém e Sião, contrastando a sua glória anterior como um referencial de justiça. O versículo 22. O versículo 23 deixa claro em que consiste a ruína de Jerusalém. Veja só, o versículo 22. O que é que diz? A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles arma o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Veja, o verso 23 deixa claro em que consiste a ruína de Jerusalém. Nos versos 21 a 23, a cidade santa, mencionada aqui, dos versos 21 a 23, é chamada de prostituta. Veja aqui o versículo 21. Como se fez prostituta a cidade de fiel. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Veja, a cidade santa, ela é chamada por Deus de prostituta. Trata-se de uma acusação contra as práticas de corrupção por parte dos líderes do povo. A liderança, que é chamada de os teus príncipes, são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles amam o suborno e correm atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas, meus amados. Será que está se parecendo com o Brasil? A política da época de Isaías, o contexto político estava podre. E isso estava atingindo a área social. Veja, a condição espiritual do povo, a condição espiritual estava atingindo a parte social, que também estava atingindo a parte econômica. Então, irmãos, o povo estava sofrendo pela infidelidade dos seus líderes e também o povo estava incorrendo em pecado também. A imagem da prostituição é uma forma comum de os profetas retratarem a infidelidade do povo. Então, quando o povo ele está andando de maneira infiel e até adorando outros deuses, é chamados de prostitutas. É uma palavra muito pesada, mas é uma prostituição espiritual. O versículo 24,
afirma que Deus derramaria sua ira sobre os seus inimigos e não aceitaria o pecado deles, meus amados. O versículo 25 faz referência ao processo de purificação de metais. A metáfora que tem a ver com purificação, essa palavra purificação, essa metáfora, é explicada no versículo 26. O que é que diz o versículo 26? Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. O que é que isso quer dizer, irmãos? O que é que isso quer dizer? O processo de purificação que Deus iria fazer e operar no meio de Judá era nada mais, nada menos do que uma renovação da liderança. Deus ele iria tirar os líderes injustos, iria colocar líderes justos. Ele ia renovar a liderança do povo de Judá. Uma liderança justa. Os versículos 27 e 26 mostram um Deus gracioso que tem um firme propósito de restaurar seu povo pecador. O povo de Israel, mesmo em meio ao pecado, mergulhado nos seus pecados, mas Deus, mesmo em palavras de juízo e de ira contra o povo, Ele é o mesmo Deus que também vem com palavras de graça, misericórdia, perdão e restauração. O caminho do arrependimento está sempre aberto para aqueles que quiserem se voltar para Deus. O profeta ensina que a palavra final da parte de Deus é a misericórdia, ainda que ela seja precedida por julgamentos temporais, pela dor e por muito sofrimento. Parte C fala da punição dos ímpios, dos versos 28 até o verso 31, nós estamos já concluindo a lição de hoje. Os versículos 28 a 31 trazem uma terrível descrição da punição dos ímpios, dos que não se submetem ao juízo de Deus. Eles são chamados de rebeldes e pecadores nos versos 28. E esses rebeldes e pecadores são aqueles que não aceitam a oferta de perdão de Deus e continuam em sua obstinação e continuam em seus pecados. Nos versículos 29, faz referência aos carvalhos e aos jardins, que diz respeito à ambição desses homens pelos bens materiais. Com a palavra carvalho está ligado à ambição aos bens materiais. Jardins, aqui no texto, eram símbolos de ostentação. Eles ostentavam seus bens em detrimento da miséria do povo. O povo pobre estava sendo oprimido enquanto eles estavam em ostentação pelos seus bens materiais. Isso, irmão, sugere também a adoção de práticas idólatras. Veja só o que é que diz o versículo 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Eles seriam destruídos. E no final diz: e os que deixarem o Senhor perecerão. Em outras palavras, os que abandonarem o Senhor serão destruídos. Tem pessoas que abandonam a Deus por causa de bens materiais. Tem pessoas que abandonam a Deus por emprego, por posição social. Tem pessoas que abandonam a Deus por qualquer coisa, se voltam contra Deus. Para esses que abandonam a Deus por qualquer coisa, Deus diz: Deus vê como rebeldia e Deus
Muitas vezes Deus chama de volta, mas outros Deus destrói. Só Deus conhece a sua providência. Mas é muito sério abandonar o Senhor por coisas desta vida, por coisas temporais dessa vida. O versículo 30 faz alusão ao versículo 29 e afirma que aqueles que buscam coisas vãs sofrerão uma punição à altura do seu pecado e são comparados a árvores cujas folhas caem e a jardins sem água. Imagine uma árvore que as folhas estão secas. Imagine um jardim sem água. O versículo 31 traz a afirmação de que a destruição do ímpio será implacável e comparável à rápida destruição da estopa pelo fogo. Você já viu uma estopa sendo queimada? Você já viu um pano sendo queimado no fogo? Eu já vi. Você já viu? Assim será os ímpios. Eles serão destruídos. Eles serão arrasados no fogo do inferno. Eles serão levados para lá. Se não se arrependerem, eles serão destruídos eternamente, meus amados irmãos. Conclusão. Vamos concluir nossa lição de hoje. O livro de Isaías, irmãos, inicia com um lamento de um pai por seus filhos, termo usado no versículo 2, que nós lemos. Ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Essa, irmãos, é a identidade do povo e sua relação com Deus que precisa ser compreendida. Nesse contexto aqui, Deus estava condenando o seu povo, não estava aceitando os seus cultos, estava reprovando a atitude do seu povo, sendo pesado com o seu povo. Mas ao mesmo tempo, Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Ao longo do livro de Isaías, ao longo do livro do profeta Isaías, veremos um conflito entre um Deus que insiste em manter um relacionamento pactual com seus filhos rebeldes. Se você ler todo o livro de Isaías, você vai perceber isso. Ao longo do livro de Isaías, veremos um conflito entre Deus, que insiste em um relacionamento pactual com seus filhos rebeldes. Assim como os filhos se rebelam contra seus pais, muitas vezes, o povo de Judá é apresentado como aquele que se rebelou contra seu Criador. Veremos agora algumas aplicações para encerrarmos a nossa escola bíblica dominical. A primeira aplicação que eu queria trazer para mim e para você. Primeiro, devemos ter cuidado para não nos afastarmos do Senhor, buscando nossos próprios interesses e traçando nossos próprios caminhos. Vou repetir. Primeira aplicação. Devemos ter cuidado para não nos afastarmos do Senhor, buscando nossos próprios interesses e traçando nossos próprios caminhos sem a direção de Deus. Segunda aplicação. O pecado tem consequências terríveis. O pecado tem consequências terríveis. Terríveis mesmo. Terceiro lugar. O livro de Isaías nos mostra um Deus que se importa e perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. O pecado tem consequências terríveis. Mas se houver arrependimento dos pecados, um voltar-se para Deus, Deus perdoa. Deus é misericordioso. Ele restaura a relação que foi quebrada. Em quarto e último lugar,
Deus destruirá todos os ímpios que não se arrependerem de seus pecados. Estamos vivendo numa época em que os líderes do Brasil, assim como os líderes da época de Isaías, estavam vivendo em suborno. Estamos vivendo numa confusão política que está trazendo consequências sociais, econômicas. O problema do nosso Brasil é o pecado. O problema do nosso Brasil é que a liderança de nosso país está em declínio espiritual. Infelizmente, os líderes que foram escolhidos pelo povo para representar o povo, os governadores, prefeitos e senadores, estão criando leis contra o próprio povo e criando leis para se auto-beneficiarem a despeito da desgraça do povo. Estamos vivendo numa época em que os políticos estão desviando dinheiro e trazendo para o seu próprio bolso. Dinheiro do povo, dinheiro desviado para os seus próprios bolsos. Estamos vivendo uma época em que os órfãos, as viúvas, os moradores de rua estão sendo desprezados. Os pobres, onde a educação está um caos. Uma época onde as famílias estão quebradas. Estamos vivendo também numa época de rebeldia e de idolatria terrível contra um Deus que é santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus fortaleça cada um de nós. A semelhança da época de Isaías, o Senhor, Ele esmagou. O Senhor, Ele esmagou seu povo, Ele agiu com julgamento e justiça, fez acusações profundas e terríveis. Mas ao mesmo tempo, Deus chamou o povo ao arrependimento, pois Ele é um Deus clemente, bondoso e benigno. Mas se o povo não se arrepender, se não houver arrependimento para aqueles que estão vivendo em rebeldia, se não se voltarem para Deus, os desviados que estão vivendo nos seus pecados serão destruídos, serão arruinados para sempre, serão condenados para sempre no inferno e no lago de fogo que arde com enxofre. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Mas Deus, Ele não passa a mão por cima de pecado. Deus não tem o pecador por inocente. Ele olha o pecado com ódio terrível. Ele olha o pecado com um olhar terrível. Portanto, quando viemos para adorar a Deus, viemos adorar a Deus com santidade, com vida santa, com vida de temor, com obediência ao Senhor. Jamais cultue a Deus em pecado. Antes disso, abandone os seus pecados. Confesse os pecados a Deus. Faça um exame da sua vida. Faça um exame do seu coração. Faça um exame da sua vida. Como está a sua vida perante Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Quais pecados você precisa abandonar? Pecados que só você e Deus sabem. Pecados que suas famílias não sabem. Pecado que seu pastor não sabe. Pecados que só você sabe. Abandone tais pecados. Viva uma vida santa diante de Deus. E a mão do Senhor, e a aliança do Senhor, as bênçãos decorrentes da obediência te alcançará e te abençoará. Mas se você continuar vivendo uma vida de rebeldia e de pecado contra Deus, as maldições da aliança te alcançará e elas te destruirão. Corramos para o Senhor enquanto é tempo. Vivamos vida santa para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos nesse momento cantar o último louvor, cantar mais um louvor de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar mais um louvor de adoração ao nosso Deus e engrandecimento do seu bondoso nome.
Louvado seja Deus, meus amados. Te busco, te procuro, ó Deus. Grande é o Senhor Deus. No silêncio tu estás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Todos nós, vamos cantar. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Amém. Vou lutando. Amém. Nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Todos nós. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Amém. Quero Tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Queremos Deus, meus amados. Meus amados irmãos, vamos fazer a oração final. Antes de nós fazermos a oração final, eu quero, desde já, que Deus abençoe a Pedro e a irmã Maria de Jesus e a sua prima, né, a Paula, né? Paula está aí assistindo, cultuando ao nosso Deus. Pedro, a irmã Maria de Jesus e a Paula. E também a Suzana, que Deus abençoe Suzana Rodrigues, que Deus abençoe o irmão Roberto, que Deus abençoe a Ana Júlia, né? A irmã Saúde com o irmão Ribamar, que Deus abençoe meus amados irmãos. Também a Danilo Denis, que também está conosco, a Elisama, né? Elisama, ela está sempre cultuando conosco, ela está em outro estado, né? Ela está sempre conosco, cultuando conosco, Elisama. Deus te abençoe, Elisama. E também a professor Carlos também. Vera Lúcia está sempre cultuando conosco também. Deus te abençoe, Vera Lúcia. O Osiel Levi também estava conosco. Cássia, minha cunhada. O pastor Elisael, o pastor Elisael Silva. Pastor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe também a sua família, o seu ministério, tá bom? Que Deus te abençoe. E o pastor Elisael também está conosco. A Maria José também está cultuando conosco. Minha sogra, ela botou, já peguei quase no final. Deus abençoe minha sogra, Deus te abençoe, né? O varão que viajou. Também Valdemar Suísk, né? Valdemar, ele é meu ex-padrasto, né? Ele está na Alemanha também, ouvindo, não sei se ele está entendendo, né? Mas ele está na Alemanha também, assistindo também ao culto, também cultuando. A Wanda Régia, né? A Wanda Régia, ela também está conosco. A Wanda Régia também está conosco. Então, irmãos, Deus é muito bom, meus amados. Deus é muito bom. Deus é santo. Deus é maravilhoso, não é? Então vamos continuar adorando sempre a Deus e cultuando ao seu bondoso nome. Também vamos orar ao Senhor, né? O pastor pergunta como é que está o Piauí. O Piauí está bem, graças a Deus. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado e tem derramado da sua graça, pastor Elisael. Vamos orar, meus amados, vamos orar ao Senhor e pedir a Deus a sua bênção, né? Pedir a Deus a sua bênção. A irmã Luzimar, né? A Suzana botou, Deus abençoe a Suzana, a Ana Júlia, o irmão Roberto e a irmã Luzimar também. Que Deus te abençoe, Luzimar. Ontem eu estive aí, tive a alegria de visitar o irmão Roberto e a irmã Luzimar.
Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele o culto ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, Deus santo. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia na Tua presença. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Aplica essas verdades que nós ouvimos nesta manhã. Que Teu Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, meus amados irmãos da congregação presbiteriana do Morro da Esperança, a irmão Pedro, a irmã Maria de Jesus, a Paula, sua sobrinha, a família da irmã Maria de Jesus, e também a irmão Ribamar, a sua esposa Saúde, a Paula, seu esposo, e o irmão Antônio, o irmão Roberto, a irmã Suzana, Ana Júlia, a irmã Luzimar, ó Senhor Deus, a irmã Rosângela e seu esposo Rumão, toda a sua família, aos adolescentes, pré-adolescentes e crianças da nossa igreja, todo o nosso trabalho, discipulado, evangelismo, visitação, trabalho de artesanato com nosso irmão Ribamar, também abençoa. Ó Senhor Deus, abençoa meus amados irmãos que estão ouvindo, a Vera Lúcia, a Elisama Ribeiro, o pastor Elisael, Senhor. Ó Deus amado, minha sogra, minha cunhada Cássia, todos os meus amados irmãos que estão conosco, Pai. Ó Deus amado, a Valdemar Suíço, lá na Alemanha. Ó Deus, recebe nossa adoração. Também pedimos que o Senhor continue consolando a família do pastor João Inácio, que está na glória, que partiu ontem para a glória. Fortalece sua esposa, seus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Nos concede um domingo abençoado na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, logo mais à noite teremos também a participação, a nossa irmã Maria de Jesus. Ela vai compor um de seus belíssimos poesia e vai também cantar ao nosso Deus. Ela mandou um áudio para mim e logo à noite teremos também a participação online da nossa irmã e amada irmã Maria de Jesus. Ela mandou um áudio e nós vamos também louvar o Senhor conosco. Então, logo mais às 18h30, 6h30 da noite, teremos o segundo culto bíblico no lar. Que Deus conceda a todos nós um domingo cheio da sua graça, cheio da sua bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a Bruno Marreca, que entrou aí logo no final. Deus abençoe, Brunão. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, Brunão.